Você não é um incômodo para Jesus. Esses dias eu estava refletindo sobre uma passagem que eu já havia lido várias vezes, mas eu aprendi algumas novas lições com ela. E é a passagem que está em Marcos, capítulo 5, versículo 21, e diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Nossa, que situação que Jairo estava nesse momento. E mais à frente diz assim, no capítulo 5, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Eu achei incrível esse versículo porque as pessoas que chegaram para Jairo disseram assim: não precisa mais incomodar o mestre. Sabe, às vezes você está vivendo uma situação onde você olha ao redor e aquele sonho que você tinha, aquela esperança que você tinha parece estar morrendo, parece já ter morrido. E as pessoas chegam para você e falam: não precisa mais incomodar o mestre. Os nossos problemas, a nossa dor não são um incômodo para Jesus. Você não é um incômodo para Jesus. Foi isso que eles disseram: não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus não estava incomodado com o problema de Jairo, não estava incomodado com aquela situação que foi levada até ele. Nós não somos um incômodo para Jesus. Foi a primeira lição que eu tirei dessa passagem. E a segunda é: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Existem muitas vozes falando ao nosso derredor todos os dias, mas nós precisamos aprender a ignorá-las, e foi exatamente isso que Jesus fez, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus desconsiderou aquilo que foi dito e ele lançou uma palavra em cima daquela palavra de morte que eles haviam acabado de decretar. Ele disse: não tenha medo, tão somente creia. Esse é o nosso desafio diário, de silenciar, de não fazer caso das vozes negativas, das palavras negativas, mas se permanecer firme na palavra de Jesus, que diz: não tenha medo, tão somente creia. E depois, em terceiro, olha o que Jesus faz: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Era um momento que Jesus não permitiu que todo mundo fosse. Ele foi seletivo com as pessoas que iriam acompanhá-lo durante aquele momento. Então, às vezes, dependendo da situação que você está vendo na sua vida, você precisa começar a ser seletiva com as pessoas que vão estar ao teu derredor. E tem um motivo para isso, ó. Continua e diz assim, ó: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou aonde se encontrava a criança. Ou seja, mais uma vez Jesus foi seletivo com as pessoas que estavam ali. Aquelas que riram, ele mandou se retirar. Aquelas que não criam, ele pediu que se retirassem dali. E ficou somente com os discípulos que ele havia selecionado para acompanhá-lo, e os pais da criança. E continua dizendo: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E aí, você vê, depois que Jesus, primeiro, não se incomodou com Jairo, nem com o problema de Jairo. Jairo não era um incômodo para Jesus, a sua situação não é um incômodo para Jesus. Você pode levar a sua situação para ele. Segundo, ele não fez caso do que disseram. Jesus ignorou
as vozes contrárias e disse: não tenha medo, tão somente creia. Para cada voz contrária que você ouve na tua vida, Jesus tem uma palavra para sobrepor qualquer palavra má que venha sobre a sua vida. E não tenha medo, tão somente creia. Terceiro, Jesus selecionou as pessoas que estariam com ele ali durante aquela situação. Jesus selecionou as pessoas que estariam por perto. E quarto, Jesus fez um milagre. Ele disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Essa é a palavra de Jesus. Levante-se. É isso que ele quer fazer na minha, na sua, na nossa vida. Ele quer nos levantar. Que Deus te abençoe.